Seja bem-vindo à aula 343 do guia WinDev 25, Zonas de memória compartilhadas. As zonas de memória compartilhadas constituem um mecanismo de comunicação muito interessante entre vários aplicativos em um determinado computador. Elas são usadas para trocar dados facilmente entre um serviço e um aplicativo de comunicação ou de configuração, por exemplo. Podem ser usadas no WinDev, no WebDev e no WinDev Mobile. Outro fator interessante é que as funções de manipulação das zonas de memória utilizam APIs padrão de diferentes sistemas operacionais, Windows ou Linux, e facilitam a interoperabilidade entre as aplicações WinDev, WebDev, WinDev Mobile e as aplicações desenvolvidas noutras linguagens, ou seja, você pode usar os recursos da zona de memória compartilhada não só com aplicações WinDev. No menu principal da nossa aplicação, em utilitários, vamos criar uma nova opção usando memória compartilhada. Essa opção vai executar um comando que abre um aplicativo de exemplo que vem junto com a instalação do WinDev, que é o WD Sharing Memory. Nós fizemos uma tradução desse aplicativo e copiamos ele para dentro da pasta EZ da nossa aplicação Guia 25. Abrimos o projeto WD Sharing Memory, que está nos exemplos do WinDev, e ele tem uma janela principal, onde na inicialização nós temos a declaração de duas constantes, Memory Zone Name, que é igual a Shared Memory Zone, e Memory Zone Size, que tem um tamanho de 1024. Depois nós temos uma comparação, if command line read é o parâmetro de command line igual a 1, ele vai mostrar que isto é uma nova instância da aplicação. Verifica se existe a zona de memória, declara uma variável nHandle do tipo int e usa o comando fmainopen passando como argumento memory zone name, que é o nome da zona de memória, e memory zone size, que é o tamanho da zona de memória. E aí ele dá uma informação dizendo que uma zona de memória existe e qual é o valor dessa zona de memória. Com o comando fread, ele lê o manipulador, nHandle, passando como argumento memory zone size. O grupo grread, que está na nossa janela, passa para create. Se não, ele mostra uma mensagem que nenhuma zona de memória compartilhada foi criada e fecha o aplicativo. Foram criados os controles para digitar a informação, um botão compartilhar, um botão ler a zona de memória e um botão iniciar outra instância do aplicativo que lê a memória, além de um botão fechar. Esse controle aqui é EDT Shared Data. Compartilhar, então tem um código
declaramos a variável nHandle do tipo int. nHandle é um manipulador dos dados. Depois verificamos se o EDT está vazio. Se estiver vazio, ele dá uma mensagem: por favor, entre alguma coisa, e retorna com o comando return to capture. Caso contrário, ele grava na memória. Então, nHandle é igual fmainopen, que abre a zona de memória, passando como argumento o nome da zona de memória, então memory zone name, e memory zone size, que é o tamanho da zona. Na sequência, fazemos a gravação da shared memory, então fwrite nHandle edt share data memory zone size, e mostra uma mensagem: memória compartilhada foi criada e gravada. Depois que a memória compartilhada é gravada, eu posso ler essa memória com o código, verifica a existência da zona de memória. If fmain existe memory zone name, então nHandle is int fmainopen memory zone name memory zone size, são os argumentos da função fmainopen. Mostra uma informação de que há uma zona de memória e que o valor dela é fread nHandle memory zone size. Depois, se ocorrer algum erro, a zona de memória não foi criada. No botão iniciar outra instância da aplicação que lê a memória, eu uso os comandos da wlanguage para abrir uma aplicação, no caso aqui uma outra instância da aplicação. Faço a declaração exepet do tipo string fcurrentir mais barra mais nome do projeto payProjectName mais .exe. Essas são funções de controle para projetos. Iniciamos outra instância de aplicação que tentará ler a zona de memória na inicialização. Verifica se existe e usa o comando exerun fcurrentir project info projectname .exe read 1. Então ele vai ler a primeira ocorrência lá na zona de memória. Caso contrário, se não existir o arquivo executável, ele vai dar uma mensagem: erro, você deve gerar o executável desse projeto. Aprendemos nesta aula como criar uma zona de memória compartilhada. Veremos um pouco mais sobre isso na nossa próxima aula.